Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Metzorah, amém, que quer dizer afligido por lepra, amém, nós vamos dar agora continuidade ao estudo do texto da Torá, amém. Nós vamos examinar o texto na porção de Vaikra, Levítico, no capítulo 14, amém. Vamos ler o texto que lemos ontem, mas com outros detalhes importantes, amém. E vamos ler então a partir do verso 1, que diz assim, irmãos, em Levítico 14, amém. Louvado seja o nome do Eterno. Versículo 1, e vamos até um pouquinho mais adiante do que a gente leu ontem. Diz assim: Depois falou o Eterno a Moisés, dizendo: Esta será a lei do Metzorah, ou seja, do leproso. Aqui que está traduzido por leproso. É bom relatar, irmãos, antes da gente continuar, que a Metzorah, né, que dá nome a essa Parashá, em continuação a Parashá do Shabat passado, que era a Parashá Tazria, amém? Que falava da Tzaraat. A Tzaraat, que a gente chama de lepra, aqui na Bíblia traduzida, amém? Na verdade, é uma enfermidade espiritual, amém? Que ela se reflete como manchas na pele, amém? É isso aí. Por isso que ela é traduzida como lepra, amém? Mas é uma enfermidade diferente da lepra, porque o cunho dela é espiritual, amém? E aí se revela nas paredes, nos móveis e depois na pele daqueles que cometem algumas transgressões específicas. Então voltemos aqui. Levítico 14, 1, diz assim: Depois falou o Eterno a Moisés, dizendo: Esta será a lei do Metzorah, do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, a sua barba, as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Amém? Queridos, nós examinamos aqui o processo, né, uma grande parte do processo de purificação daquele que era leproso, aquele que tinha a Tzaraat, amém? E depois é declarado limpo pelo sacerdote. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns elementos que estão trazidos aqui na Escritura. Se você observar bem, aqui você tem, no versículo 4, dizendo que aquele que tem de se purificar, ele vai levar para o sacerdote 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, ou seja, de cedro, um bastão de cedro, carmesim. Esse carmesim aqui era uma lã tingida em sangue de verme, amém? E o hisopo, que é um arbusto pequeno. Além disso, ele também teria que levar, como diz no verso 5, um vaso de barro, para que seja ali degolada uma das aves sobre águas vivas. Águas vivas são águas correntes, tá, queridos? Algumas versões traduzem corretamente como águas correntes. Águas vivas e águas correntes são a mesma coisa aqui nesse texto. Então, observe bem, meu amado e meus irmãos, o que acontece? Aqui você vai perceber que
esses elementos têm a ver com os próprios pecados. É um recado do Eterno que geram a Tsaraat. Por exemplo, né, nós falamos na semana passada do Lashon Hará, que é o pecado de falar mal do próximo. Aquele que fala mal do próximo comete a Lashon Hará, não é? No entanto, meus amados, outro pecado também, né, que também produz a Tsaraat, Lashon Hará, produz a Tsaraat, ou seja, falar mal do próximo, é a soberba ou a exaltação, aquele que se acha melhor do que os outros. Isso é algo que o Eterno não aceita, né, meus irmãos? E Yeshua também não aceita de forma alguma. Amém? Então, queridos, o pecado da soberba também gera Tsaraat, essa doença espiritual que depois se manifesta na pele. Amém? Então, nós vamos ver aqui, queridos, que por que esses elementos têm a ver com isso? Veja bem, no verso 4 fala de pau de cedro. O cedro é uma árvore muito alta, acima das outras árvores. Então, ele está levando um pau de cedro ali porque para reconhecer a sua soberba, a sua exaltação. O pau de cedro tem a ver com a exaltação. Amém? As duas aves, vivas e limpas, as aves são tidas como que emitem muitos sons, ou seja, que falam muito. Então, aí encontra também o pecado da Lashon Hará. Até porque, pelo muito falar, né, como diz ali em Provérbios, capítulo 10, no verso 19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Amém? Então, aquele que fala muito, comete Lashon Hará. Amém? Fala mal do próximo e acaba transgredindo várias transgressões e a alma fica, né, doente, aquela alma fica doente. Amém? Então não devemos falar mal do próximo, mesmo que seja verdade. Se tiver algum problema com o próximo, vai ao próximo e fala com o próprio próximo. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui nós vamos vendo, então, esses elementos, né? Nós vimos o pau de cedro, que representa a pessoa exaltada. Né? Nós vimos as aves, que as aves falam muito, né? Emitem muitos sons, né? Então as aves também estão ligadas ao falar muito, que redunda na Lashon Hará, falar mal do próximo. Amém? Então, aí já vemos dois pecados. O outro ponto que nós vemos aqui, que na tradução aqui está como carmesim, mas na verdade é uma carmesim, como se fosse vermelho, né? Mas é uma lã tingida, né, de vermelho. Esse vermelho é do sangue de um verme, era isso que era levado. Amém? Era uma lã tingida com sangue de um verme. Para mostrar, amém, que aquele que se exalta como um pau de cedro, quando partir, vai ser, né, vai ser até comido o seu corpo por vermes, né? E, enfim, e também não deixa de mostrar também que ele é uma pessoa, né, que o corpo que nós temos é um corpo corruptível, amém? Que quando parte desse mundo, ele se corrompe, ou seja, se degrada na sepultura, amém? E é até comido por vermes. Aqui fala do hisopo também, no verso 4. O hisopo já fala que é um arbusto muito pequeno, já fala da necessidade da humilhação. Amém? Aquele que se humilha será exaltado. Amém? Então veja bem, queridos, que esses quatro elementos, e também fala do vaso de barro no verso 5, que ele tem que levar o vaso de barro, porque a ave vai ser degolada no vaso de barro, que o vaso de barro ele é frágil. Aqui mostra também a fragilidade da nossa vida. Então as pessoas se exaltam porque se suas vidas são frágeis, né? É um vapor que um pouco aparece e logo depois se desvanece, né, queridos? Então nós temos que entender que esses 5 elementos são elementos que eles falam por si só, amém? Ali o pau de cedro fala da exaltação, né? E Yeshua fala em Lucas 14, verso 11, e Yeshua diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então você vê, irmãos, a importância, né? Aquele que se humilha, Yeshua vai exaltar, e aquele que se exalta, Yeshua vai humilhar. Amém? Lá na frente vai ser humilhado. Por quê, meus irmãos? Porque ali você vê os elementos do pau de cedro, que representa a exaltação, e do hisopo, que é um arbusto pequeno, que representa a humilhação.
Amém? Então aí, nesses dois elementos, está a mensagem de Yeshua HaMashiach ali em Lucas 14, 11. Aquele que for que nem um pau de cedro, eu farei como um hisopo, mas aquele que se fizer como um hisopo, eu farei como um pau de cedro. Louvado seja Deus, como cedro. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. E aqui nós vemos também, queridos, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos visite, aleluia, vos exalte, amém? Que seu tempo vos exalte. Então, aquele que se humilha será exaltado, também diz o apóstolo Pedro, amém? Na sua primeira carta, no capítulo 5, amém? Isso sobre a parte da soberba. Sobre a parte da Lashon Hará, nós vimos, né, que aqueles pássaros, as duas aves representam pássaros, e pássaros falam muito, piam muito, e pelo muito falar, como nós lemos ali em Provérbios, capítulo 10, 19, na multidão de palavras não falta pecado. Amém? No próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago diz: portanto, meus irmãos amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a palavra tem que ser demorada, ouça mais do que fale, porque não falando, você está evitando o pecado da Lashon Hará. Amém? Louvado seja Deus. E isso daí tem a ver com esses elementos que são apresentados ali para a purificação daquele que está curado da Tsaraat, que ali está traduzido como lepra. Amém? Então, ali no capítulo 14 da Torá, e isso tudo tem um campo espiritual, amém? Porque a Torá, né, irmãos, como nós vimos ali, inclusive na mensagem que nós colocamos ontem, né, pecado é a transgressão da Torá. Então, todos esses ensinamentos que nós falamos de Yeshua estão a ver com essa paraxá Metzorá, amém? Uma paraxá importante, amém? As pessoas, às vezes, ali as palavras, as pessoas não estão entendendo, mas assim, com a explicação, a pessoa vai entender por quê. Amém? Outra coisa importante, queridos, porque nós lemos ali no capítulo 14, é que depois desse processo, aquele que está se purificando, ele vai se lavar, ele vai se banhar. E por que se banhar? Num tanque de águas correntes, amém? É um tanque de águas correntes. Esse tanque é um chamado mikveh. Ele é um tanque sempre de águas correntes, não é tanque com águas paradas, amém? É porque águas correntes é o determinado ali no texto da Torá, amém? Não só aves limpas são colocadas em águas correntes, mas aquele tanque, que é o mikveh, ele é sempre em águas correntes, amém? E por que ele tem que se banhar, irmãos? Porque, irmãos, a pessoa que comete um pecado que depois vai gerar uma tsaraat, ele, ao ser curado, amém? Ele tem que não se deixar entrar numa espiral de pecados. Isso é importante. Isso é a importância dele passar por essa mikveh, amém? O aspecto da mikveh é para aquela pessoa que está ali renovar-se. A palavra é renove-se. Você pecou, amém? E agora não peques mais. Aquilo que está ali em Provérbios, capítulo 24, verso 16, porque 7 vezes cairá o tzadik, o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, o tzadik, o justo, eu te falei já para os irmãos que existem 3 níveis de santificação. É o tzadik, justo, o Hassid, que é o piedoso, e o Kadosh, que é o santo, amém? O tzadik, ele fica batalhando ali, irmãos, amém? Lutando contra o pecado. Os outros estão mais afastados do pecado, né? Até chegar ao nível santo, que a pessoa já está numa situação mais livre do pecado. Mas o tzadik, o Hassid e o Kadosh, né, irmãos? O justo, o piedoso e o santo, todos serão salvos, meus queridos, amém? Só que um batalha mais para vencer o pecado, amém? Então, queridos, aqui você vê aqui, por isso que fala aqui em Provérbios 24, 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, amém? A importância disso, irmãos, é que a pessoa não entre, se a pessoa pecou, a pessoa, eu pequei, né? Eu comi um alimento que não era para comer, me afastei da Torá nesse momento, aí a pessoa não entrar na espiral de pecados, porque aí é o que o adversário, as trevas querem, que a pessoa peque um pecado menor e depois, desanimado, comece a pecar outros piores. Então, aqui a pessoa pecou, amém? Se arrepende,
se equilibra, louvado seja o nome do Eterno, por isso que aqui o versículo de Provérbio diz, cairá 7 vezes, mas se levantará, amém? Para que a pessoa não entre em espiral de pecados. É o exemplo que nós temos ali de Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orpa, amém? Ou Orpa. Você sabe que elas perderam seus maridos, que eram os filhos de Noemi, Ruth e Orpa, está no livro de Ruth, capítulo 1. Aí as 2 quiseram acompanhar Ruth, Ruth diz, não, vão para o seu povo, que eram os moabitas. Aí elas, não, vamos te acompanhar, Ruth. Não, Ruth falou, vamos te acompanhar, Noemi. Aí Noemi, que perdeu os filhos, né? Ela diz, não, voltem para seu povo, Moabe. E Ruth não quis voltar, falou para Noemi, não, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, mas Orpa voltou, amém? Diz, irmãos, a literatura rabínica, que Orpa, ela acabou por se arrependendo de não ter acompanhado Noemi, amém? E entrou numa espiral, né, irmão, de pecados e imoralidade, e que, veja bem, irmão, Ruth, que é aquela justa varoa que acompanhou Noemi, ela vai, está lá no livro, né, irmãos, no próprio livro de Ruth, amém? No finalzinho diz que ela vai gerar, amém? O pai de Davi, né, vai gerar Boaz com ela, né, irmãos, vão gerar até o rei Davi, amém? Vão gerar até o rei Davi e dali vai sair o próprio Yeshua, amém? Da linhagem de Ruth. Por outro lado, a outra que se afastou, Orpa, ela se arrependeu, mas ela entrou numa espiral de muitos pecados, imoralidades, sem fim, e ela gerou quem? Gerou uma filha que depois gerou Golias, aquele que lutou contra Davi. Amém? Veja bem, uma gerou Golias, a descendência dela chegou em Golias, a outra, fiel, a descendência chegou em Davi, os 2 se encontraram e Davi venceu. Amém? Porque a fidelidade vence o mal. Louvado seja o nome de Adonai. Amém? Estando com o Eterno, mesmo passando luta, a vitória em algum momento chegará e chegará grande. E aqui, querido, nós vemos então, irmãos, a importância desse mikvê. Quando ele está ali se banhando na mikvê, que é aquele tanque de águas correntes, que consta aqui, irmãos, em Levítico 14, que acabamos de ler, né? Que ele se lavará, amém? Está aqui, irmãos, no versículo 9, amém? E que diz assim, né? E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, sua cabeça, sua barba, sobrancelha, assim rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará sua carne com água. Essa água é corrente e será limpo. Amém? Então, essa lavagem na mikvê significa uma renovação. Aleluia. E aí ele se renova com o Eterno, não vai mais pecar, vai caminhar em frente e vai entrar, né, irmãos, numa rotina de virtudes. Amém? E vai crescendo perante o Eterno espiritualmente. Então, queridos, essa é a mensagem dessa tarde de Shabat, amém? Dentro da Parashá Metzorá, que é uma Parashá maravilhosa, tem muitos ensinos na Parashá Metzorá, amém? E é só a gente verificando ali, entendendo aquilo que a Torá quer dizer para nós, porque afinal de contas, meus amados, pecado é a transgressão da Torá. Então nós temos que examinar cada passagem dessa, cada versículo, e entender qual é a mensagem do Eterno naquele versículo. Amém? Qual é a mensagem do Eterno para cada um de nós? E que cada um de nós tenha o equilíbrio de Ruth, tenha a perseverança de Ruth, amém? E que Ruth, ela venceu, amém? Pela sua fidelidade ao Eterno. Louvado seja o nome de Adonai, amém? E assim, você se livra de toda lashon hará, você se livra de toda exaltação, seja humilde, amém? Que isso aí Deus vai te exaltar muitas vezes durante a sua caminhada, amém? Que o Espírito Santo continue falando nossos corações. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.